pessoal, continuando aí, a diferença entre o circuito fechado e o circuito aberto é que o circuito fechado ele tem quatro partes, né? Quatro fatores. Que é o feedback, que significa retorno, que é a captação do cérebro. E ele compara, que é o comparador, o executor, que é o cérebro, né? E o efetor, que aí acaba sendo o músculo, uma determinada ação. Por exemplo, podemos citar o que a gente estava falando sobre o andar daquele estúpido, daquele senhor, né? Que era, na verdade é um filme, e ao mesmo tempo o domínio de bola lá em cima do jogador de futebol, por exemplo. Ou de um atleta de Michael Jordan, por exemplo, tentando, subindo e fazendo malabarismo para colocar a bola dentro da cesta. Ok? Então ele precisa de receber uma captação, um retorno do cérebro dele. Ele vai comparar, vai colocar o corpo no seu devido espaço, tempo, e o cérebro vai executar as ações e o corpo vai fazer. Tá? Vamos dar um exemplo aí, para quem não sabe, não conheceu ainda, o Zinedine Zidane. É um atleta de futebol, né, da França, na verdade ele é africano, talvez marroquino, se me falha a memória, e ele é um cara que foi extraordinariamente diferenciado. Tá? Para relembrar o cara que ganhou a Copa do Brasil em 1998, né, lá na França. Ok? Então, continuando aqui, ó, e a gente faz o exemplo. Circuito fechado aqui em cima, né, um andar esquisito aqui, e aqui, circuito aberto. Olha, eu vou andar. Andou, o cérebro percebeu, executou, o músculo faz a parte dele. E as teorias dinâmicas aqui, tá bom? Existem modelos lineares e não lineares, e, na verdade, o linear ele fala que o desenvolvimento motor, a aprendizagem motor, é como se fosse uma construção, né? Um tijolo em cima de tijolo. Já o não linear, eles preconizam que o movimento vai sendo desenvolvido com as experiências motoras dos alunos. Pode ser que o aluno desenvolva ou não, dependendo das condições e principalmente a explicação do professor. E a gente vai ver mais adiante, né, nos estágios de aprendizado motor. Okay? Então, o é linear, o é não linear. Não linear é tão aceito quanto o linear, só que não é bem assim, né? A sequência não é tão lógica assim. De repente, você tem um aluno lá na própria academia, por exemplo, para quem dança, você tem uma coreografia, a pessoa vai uma aula, falta duas, logicamente, quem foi todas as aulas tem um desenvolvimento maior e melhor do que a pessoa que falta. Okay? Então, aqui nós estamos falando sobre o esquema de Schmidt, né? Que está em 1988, são dois papers dele, e ele fala que, como a gente disse antes na parte 1, o armazenamento de representação genérica é geral. Então, o fato do caminhar, o cérebro guarda o caminhar como um todo. Por exemplo, aqui, isso aqui é caminhar para o cérebro, e isso aqui é caminhar para o cérebro. Tá? Então, vai depender do que a pessoa está fazendo. No caso aqui, ele está fazendo um andar estúpido, ou seja, está adaptando. Se vocês olharem na pré-aula, vocês vão ver que ele anda de uma forma diferente. Então, o circuito aqui, ó, circuito fechado. Tá? As pessoas caminhando, circuito aberto. Tá? Executor e efetor. Isso é importante a gente perceber. Tá? Olha lá então. Uma regra, o esquema não é uma regra, conceito ou relação de conceito formado com base na experiência. Ou seja, quanto mais experiência a pessoa tem, quanto mais aplicada ela é
na parte de se aplicar na atividade que você passou, no exercício que você passou, melhor vai ser o esquema corporal dela. Mais base, mais repertório motor ela vai ter. Ok? Cada vez que realizamos o movimento, ele fala também, nós temos uma ligeira diferença, tá? Ou seja, uma ligeira adaptação, um ligeiro ajustamento. Por exemplo, o cara que vai sacar no tênis. O tênis, quando você saca, você tem direito a dois serviços. Por exemplo, se você errou o primeiro, a bola bateu na rede, você errou. Então, geralmente, o tenista ele vai sacar muito forte a primeira. A segunda vai depender da primeira. Por quê? Se ele errar a primeira, ele vai ter que colocar a bola em jogo, porque senão ele vai perder um ponto para o outro time, para o outro atleta. Ok? E aí ele vai ter que ajustar o corpo dele. Então, a primeira, geralmente, ele vai bater mais forte, o tempo de bola dele vai ter uma sequência, né? A sequência é a seguinte: pés alternados, né? Geralmente o destro ele coloca o pé esquerdo à frente, o direito ligeiramente atrás, ele faz o tosse, que é lançar a bola para cima e bate com a raquete, tá? Isso é uma sequência de elementos, uma sequência de movimento também. E aqui nós temos o Vitor, né? O Vitor participa da Liga de Aprendizagem Motora de Psicomotricidade. Ele foi convidado para o laboratório, né? Ele chegou lá, o professor pediu para que ele lançasse algumas flechas no alvo. Tá? Só que sem orientação alguma. Tá? Ele chegou lá, simplesmente pegou o arco, que é recurvo, né? que é recurvado, e ele pediu para que o aluno lançasse, o Vitor lançasse. E o Vitor teve vários questionamentos, entre eles esses que vocês estão percebendo aqui. O Vitor atirou a flecha enquanto ainda realizava questionamento. Okay? Para os alunos que estavam assistindo o professor determinou que escrevessem em uma folha quais seriam as perguntas que Vitor faria a si mesmo e qual estágio de aprendizagem ele estaria. Possivelmente ele estaria no estágio aqui, no estágio verbal. Tá? Ou seja, ele precisava que o professor desse uma instrução para ele, para que ele fizesse o movimento correto. Haja vista que nós podemos ver, ó, esse arco é para canhoto ou destro. Como eu seguro a corda do arco? Quanto devo puxar essa corda? Uso quantos dedos? Como alinho a flecha? Será que estou mirando corretamente? Quando eu soltar a flecha, irá desviar? Como devo posicionar meu corpo? Com qual olho devo mirar? Então, são questionamentos que é importante que nós falemos para os alunos. Tá? Isso é importante também. Esse estágio se chama estágio verbal cognitivo, que é a fase que o professor explica, e o professor tem que ter muita paciência para que os alunos aprendam, mesmo em academia, mesmo você trabalhando na academia lá. Não é simplesmente você colocar as pessoas na mesa romana, no aparelho lá, qualquer aparelho que seja leg press, puxador, enfim. Não é simplesmente você colocá-lo lá e falar para que ele faça, como foi falado para o Vitor aí no caso. Tá? Então você tem que falar para o aluno a forma como deve ser feito. Tá? O movimento, a velocidade do movimento e por aí afora. Tá? Isso é importante porque o aluno vai pegar confiança em você e, principalmente, quanto mais comunicativo você for em termos de falar simples, tá? Falar tem que ser simples, a comunicação simples, melhor vai ser para o aluno. E o estágio associativo aqui. Então, o estágio associativo, você está lá, olha, ele pegou o arco e simplesmente atirou. Tá? Foi lá, atirou a flecha. Só que
o professor não havia explicado, ele passou pelo estágio verbal cognitivo. Ou seja, através do professor ensinando como ele deve ser, como ele deve atirar, como ele deve mirar, como ele deve empunhar o aparelho, fica muito mais fácil dele associar esse processo todo. Tá? E associar significa o seguinte, dele aprender. Tá? E é o processo que aqui nesse estágio, é o processo de apreensão, de aprender mesmo, da parte cognitiva da situação. Ou seja, você dá um exemplo na corrida, um exemplo na bicicleta, por exemplo, a corrida é feita quando a mão direita está à frente, o joelho esquerdo está acima. Tá? Então, chama skipping. É um movimento coordenativo de corrida. Tá? E aí, se você passar de uma forma adequada para o seu aluno, consequentemente, ele vai ter êxito, tá? Com o passar dos anos. Logicamente que ele vai ter que praticar isso, né? Tudo é prática na parte motora, tudo é prática na parte de matemática, tudo é prática na parte de português. Por isso que nós temos que levar a nossa profissão a sério a esse respeito, porque às vezes a gente não é levado a sério porque a gente não nos leva a sério, na verdade. Então, estágio associativo, dá um exemplo que aconteceu na sala de aula, que eu passei um vídeo para vocês da minha aula de perna de pau. Os alunos, um ajudava o outro no começo, aí eles perceberam que ao colocar a perna de pau perto do tronco, o centro de gravidade ficaria muito mais fácil. E, logicamente que não foi dessa forma, eles não perceberam, não sabem que é centro de gravidade ainda. Só que eles perceberam, ao colocar a perna de pau junto ao corpo, fica muito mais fácil para eles andarem. Tá? E o estágio autônomo, ao colocar a perna de pau junto ao tronco, eles começaram a andar mais facilmente. E eles começaram a treinar muitas vezes. E aí, consequentemente, futuramente, não é o caso dessa aula, não vamos tapar o sol com a peneira, se eu continuar oferecendo estímulo, eles provavelmente vão andar muito bem com a perna de pau. É o que acontece, por exemplo, no basquete, e acontece no futebol. Você ensina o aluno a fazer passe, você ensina o aluno a driblar, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles acabam aprendendo como tem que ser feito. Tá? E isso se torna uma habilidade efetiva dentro do cérebro dele, mais especificamente dentro do hipocampo. Por fim, aqui nós podemos frisar que é preciso que o professor também tenha paciência com os alunos, né, para que os alunos se tornem autônomos.